Feliz de estar aqui mais uma vez, Pastor Silas, um parceiro que a gente já está uns quase 10 anos junto aí, pastor? Sempre precisar da gente. Eu não prego igual esses pastores, eu falo meio manso, sabe? Tem aquela... Mas o meu coração é enorme para fazer a obra. Glória a Deus! Acho que o importante é isso, né, irmão? A gente ter o coração para a obra, para ajudar, né, pastor? Eu estava falando que eu acordei 5 horas da manhã hoje para ir fazer um trabalho que eu faço no hospital de palhaço. Estou até agora sem dormir, mas a gente está aqui firme e forte na rocha, né? Para ver os irmãos bem. Para ver irmão, né? Estou muito feliz de saber que você está firme e forte aí. Continua nessa missão, irmão, que Deus vai te honrar lá fora. Amém? Esquece lá fora lá que o resto Deus cuida. A esposa está aí, ó, que bênção, né? Pastor Hélio, pode vir, pastor, em nome de Jesus. Esse é meu amigo pastor Hélio, que se dispôs, convidei ele. Falei, vamos lá, pastor, ele falou, vamos. É disso que a gente precisa, pessoas que pegam o verdadeiro evangelho. Amém? Eu creio que Deus vai falar uma palavra no coração dele. Amém? Vamos estar... Se coloque de pé, irmãos, para a gente... Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, nós te pedimos, Senhor, guarda a vida do pastor Hélio, da família, da esposa. Guarda, Senhor. Eu creio, Senhor, que você já preparou uma palavra no coração do teu filho, para os nossos corações. Usa ele nesta noite, é o que eu te peço, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou a palavra aqui em Atos, capítulo 13. Versículo 2. Livro de Atos do Espírito Santo. Atos, pastor. 13, versículo 1 e 2. Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Vamos lá, Atos capítulo 13, verso 1 e 2. Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene e Manaém, que havia sido criado com Herodes do Tetrarca e Saulo. E ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Venham, vamos para tomar a vossa senda. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que Deus colocou aqui no meu coração, em Atos capítulo 13, nos fala que na igreja que havia em Antioquia, havia doutores e mestres. Ou seja, havia profecia, mas também havia um culto de ensino da palavra. Aonde aqui na lista, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, ele é o primeiro da lista. E o último da lista é Saulo. E a pergunta é, você já foi reserva alguma vez? Paulo foi reserva de Barnabé. E disse o Espírito Santo, olha quem estava lá, depois deles haverem jejuado e orado, disse o Espírito Santo: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Barnabé primeiro, Paulo segundo. Separai para mim. Primeiro Deus separa para ele. Deus te trouxe deste lugar para te separar para ele. Separai para mim. Primeiro Deus separa para ele, e depois para a obra. Ele vai dizer: separai para mim Barnabé e Saulo para a obra que vos tenho chamado. Primeiro Deus separa para ele, depois separa para a obra. Glória a Deus. Primeiro ele trabalha em você, e depois através de você. Glória a Deus. Esse é o intuito que Deus tem na minha e na tua vida. Trabalhar primeiro em nós, para que nós venhamos alcançar o lugar de arrependimento, para que Deus ele venha trabalhar através de nós. Nós vamos entender que sem o Espírito Santo, a igreja não respira o oxigênio do céu. Antes de Deus enviar a igreja para o mundo, ele enviou o Espírito Santo para a igreja. Glória a Deus! Porque não há missão sem capacitação. Aleluia! E você só muda, eu só mudo, quando o Espírito Santo começa a se apoderar da nossa vida. Porque a evidência de quem está cheio do Espírito Santo não é pregar,
não é cantar, não é profetizar, não. A evidência de quem está cheio do Espírito Santo é quando eu posso mentir e não minto, é quando eu posso pecar e não peco. Verdade, Deus. Uma evidência é o pastor Anderson, alguém cheio do Espírito Santo, acordar 5 horas da manhã, ir até o hospital do câncer, onde ele estava dizendo que na estatística morrem 3 mulheres por dia naquele lugar. E nós estamos vivos. E Deus está nos dando outra chance. E o que nós estamos fazendo com essa chance? Meu Deus. É acordar 5 horas da manhã, não dormir e vir aqui trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra que mata a fome e mata a sede. Nós vamos entender que a lagarta, para ela virar uma borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa de um processo. Glória a Deus. Glória a Deus. A azeitona, ela não tem muito valor. Mas depois que ela é esmagada, o que a azeitona vai gerar? Azeite. Agora o azeite tem valor. O azeite tem valor. Então, muitas vezes, o valor só aparece depois do processo. Assim é com a uva, que transforma-se em vinho, assim é com o trigo, que se transforma em pão. Jesus contou uma parábola entre o trigo e o joio. Jesus disse que o trigo amassado, ele vira pão. E o joio amassado, ele é veneno. Ou seja, quando nós somos esmagados, aí a gente revela o que a gente tem dentro. Aleluia. Se é alimento, você é veneno. Meu Deus. Nós precisamos ser alimento na vida de alguém. Aqui, eu creio que estamos passando por um processo. Porque a flor, ela só exala o seu melhor perfume quando ela é esmagada. Aleluia. Quando ela é triturada. Nós vamos entender que primeiro Deus ele vai moldar o vaso para depois derramar o azeite. Porque Deus não dá nada de mão beijada para seu ninguém. Nós precisamos ter um encontro com Deus. Porque muitos dizem, eu nasci no berço evangélico. O diabo nasceu no céu e não está lá. Muita gente nasceu no berço evangélico, mas não está na posição de arrependimento. Então nós precisamos nos arrepender a cada dia. Porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós precisamos tomar uma posição diante dele. Nós entendemos ali, em 2º livro dos Reis, capítulo 4, o verso 1 ao 7, uma viúva que procura o profeta Eliseu. Ela o procura e diz que tem uma dívida a qual seu marido morreu e ela não pode pagar. E ele diz, declara-me o que é que tu tens em casa. O que você está procurando na rua, está dentro da tua casa. Entra no teu quarto, fecha a porta, pega vaso emprestado. A Bíblia diz que quando ela começa a derramar o azeite sobre os vasos foram sendo cheios. E quando ela disse aos seus filhos, traga mais vaso, os filhos disseram, os vasos acabou. A Bíblia diz que o azeite parou, não terminou. Porque se tivesse vaso, o azeite ia continuar jorrando. O que está em falta é vaso. O que está em falta é gente para se propor a fazer, só que ninguém mais quer fazer. É levar uma palavra de ânimo para quem precisa. É sair da zona de conforto. É não pensar mais em si, é pensar no seu semelhante. Glória. Porque hoje na minha casa à tarde Deus disse, você vai lá e fala para ele que eu os amo, que eu os conheço e os chamo pelo nome. Eu não chamo pelo estado. Ele chama pelo nome. Aleluia. Ô, glória. Porque quem está caído é chamado de caído, quem está em depressão é chamado de depressivo. É isso mesmo. Quem está nas drogas é chamado de viciado. Mas Deus não chama pelo estado de ninguém, Ele chama pelo nome. Jesus chega em Betânia e Marta olhava para a morte, Maria olhava para Pedro, os discípulos olhavam para o túmulo. E ela disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, ela falou no passado. E ele diz, o teu irmão há de ressuscitar. E ela diz, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. E ela fala do futuro. Mas ela não crê que Jesus pode fazer agora.
Agora eu estou, se você crê. Aleluia. Porque Deus não precisa de muito para mudar a vida de ninguém. Ele mudou a vida de Saulo. Só no encontro, da noite para o dia. Alguém que na ótica humana jamais seria escolhido. Ele não tinha virtude, ele não tinha mérito para ser escolhido. Assim como eu e você, assim como o pastor disse aqui, 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Deus chamou as coisas loucas. Aleluia! Eu também já fui louco. Glória a Deus. Parece que não, mas eu tenho 50 anos, pastor. Ô, glória! 35 anos também no submundo. Porque muitas vezes a pessoa não vem bonzinha. Paulo não veio bonzinho. E a Bíblia diz em Romanos 5,20 que aonde abundou o pecado, superando o que Deus tem para você é maior. É maior. Glória a Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio. Ele disse para Jeremias 18,6: assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Olha aí. A Bíblia diz que quando Jeremias olhava, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou. Ou seja, quebrado inteiro, você está na mão dele. Aleluia! Antes de Deus falar através de Jeremias, ele falou com Jeremias. Ele estava dizendo: na mão do vício você será destruído, na mão do pecado você será escravo, mas na minha mão você será restaurado. Deus quer restaurar a tua vida. Glória a Deus. Mas para isso é necessário a gente dar lugar para o Espírito Santo trabalhar. Verdade. Senhor, eu não tenho força. E o Espírito Santo vai trabalhando, achando lugar no teu coração. Glória a Deus. E ele vai movendo do jeito que ele quer. Aleluia! Ele não chama pelo estado. Oh, aleluia! Lázaro está morto há 4 dias. Quando Jesus chega lá, ele não chama pelo estado. Jesus sabe que ele está fedendo. Aleluia! Jesus sabe que ele está morto. Mas Jesus o chama pelo nome. Lázaro. Aleluia! Não chama pelo estado, chama pelo nome. Glória! E o outro homem está morto 4 dias. E ouviu a voz de Deus. Tem gente que diz que está viva e não ouve mais a voz de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus! Forte! Eita, glória. Aleluia! Jesus, quando encontra Saulo, ele o chama pelo nome. Aleluia! Ele não falou perseguidor. Não, ele diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Só que Paulo não perseguia Cristo. Ele perseguia os cristãos. Olha aí. Agora quem persegue a igreja, o povo de Deus, persegue a Deus. Está procurando fogo para se queimar. Verdade. Paulo está atrás dos cristãos para matar e prender. E Jesus está atrás de Paulo para salvar. Aonde ele estava no caminho de Damasco. Glória a Deus. E ele não encontrou com Cristo, foi Cristo que o encontrou. Ele não se converteu, ele foi convertido. Ele não se rendeu, ele foi rendido. Ele não entrou no Evangelho, foi o Evangelho que entrou nele. Verdade. Jesus resolveu interceptá-lo. Paulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia diz que ele estava de frente. Estevão, quando ele é apedrejado até a morte, e ele guardou as vestes de Estevão. Ou seja, ele não sabia, mas ele ia continuar dali a mensagem do Evangelho. Glória a Deus! Porque o mensageiro muda, mas a mensagem é a mesma. Yeshua Hamashir, Senhor Jesus. Deus quer te levantar como mensageiro da palavra, como foi dito. Deus quer pôr uma palavra de ânimo, de conforto, de salvação na tua boca. Para você dizer como Pedro em Atos 3,6: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho uma palavra. Aleluia. É Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus o encontra, ele só viu flash. Uma luz o cercou. Ele só viu flash, ficou cego 3 dias. Não comeu nem bebeu. Já começou a jejuar. E a Bíblia diz que ele caído, cego, ele ouve uma voz. Caído, ele ouviu uma voz. Tem gente que está caída e está ouvindo coisa que tem gente que está de pé e não está ouvindo.
Aleluia. E agora ele é levado para a casa do crente que ele ia matar, guiado pela mão. Louvado seja o teu nome. Em Atos 9:11, Deus chama Ananias. E ele diz: vai à rua direita, pergunta pelo homem chamado Saulo, e eis que ele está orando. Deus sabe o teu endereço, rua direita. Sabe o teu nome, Saulo. E sabe o que você anda fazendo. Meu Deus. No caso, Paulo orando. Aleluia, Jesus. E Ananias diz: não, eu ouvi a falar desse homem. Esse homem é mau, não presta. Esse homem persegue crente, mata crente. Como muitos acusaram a mim e a vocês, disseram: não tem mais jeito. Para mim disseram: cemitério, cadeia. Aqui estou. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Esse homem não presta. Eu tenho ouvido acerca dele. E eu vejo Jesus dizendo: não importa quem ele é para você, amigo. O que importa é que ele é para mim. Glória. Em Atos 9:15, ele é o vaso escolhido. Paulo não teve escolha, ele foi escolhido. Você também não tem escolha, você foi escolhido para estar aqui hoje. Aleluia! Graças a E Deus. Deus vai te levantar com poder e glória. Deus vai transformar a tua vida num testemunho. Porque alguém precisa ouvir da tua boca. Porque alguém está passando o que você já passou. Aleluia. E Deus quer usar a tua vida para resgatar aqueles. Para você ser luz no mundo, sal da terra. Paulo era alguém que jamais seria escolhido para proclamar o Evangelho. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:27 que Deus chamou as coisas loucas. As que não são, para confundir as que são. Porque Deus chama quem quer, a hora que quer, da maneira que quer. Ele usa quem quer ser usado. Porque tem muita gente que não quer ser usado por Deus, quer usar Deus. Ele não quer o Deus das bênçãos, ele só quer as bênçãos de Deus. Pedro é outro. Era alguém que ninguém escolheria. Pedro era pescador. Jesus chega na praia, se depara com Pedro, e é outro que Deus o chama pelo nome. Em João 1:42, Jesus vai dizer: tu és Simão, eu conheço o teu presente, filho de Jonas, eu conheço o teu passado, e tu serás chamado Pedro. Eu vou escrever o teu futuro. Deus tem um futuro promissor para a tua vida. Aleluia. Mas é necessário se pôr na brecha, na posição. Aleluia. Precisa querer. Precisa dar lugar para Deus trabalhar. Ele havia pescado a noite toda. Jesus chega na praia. Os historiadores dizem que havia 300 barcos. Mas Jesus entrou no barco de Pedro. Outras pessoas podiam estar aqui, mas foi você que Jesus escolheu para estar hoje. Aleluia! Quando ele entra no barco de Pedro, ele disse: Pedro, vamos ao mar alto, vamos mais fundo. Por quê? Porque ninguém conhece a Deus no raso. Precisa ler Bíblia, precisa orar, precisa ter um encontro. Eu só conheço Deus através da sua palavra. Que eu sei como agir, o que é pecado, o que eu faço para me desviar do inferno. Provérbios 15:24. A Bíblia diz que o caminho do justo é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Porque o inferno não é utopia, não é falácia, não é mentira. O inferno é verdade. E Salmo 9:17 diz que está preparado para os demônios e todas as pessoas que se esquecem de Deus. E há 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Em Miqueias 2:10 ele diz: levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Tem algo maior. Tem algo maior. Aleluia. Pedro conta as suas frustrações para Jesus. Havendo eu pescado a noite toda, eu não apanhei nada. Pedro é pescador profissional. Ele tem uma companhia de pesca junto com João e Tiago. Ele não é aquele que está nervoso e vai pescar. Ele não pesca por hobby. Ele vive naquilo. Ele conhece aquele mar. Ele sabe que à noite os peixes maiores saem para se alimentar. E havendo pescado a noite toda, nada. E Jesus disse: Pedro, lança a rede do lado direito.
E ele disse: havendo eu pescado a noite toda, mas sobre a tua Palavra. Aleluia. Sabe por que não dá certo? Porque a gente não faz conforme a palavra. Quando ele diz: eu vou fazer conforme a tua palavra, a Bíblia diz que quando Pedro lança a rede, a pesca foi tão maravilhosa, a rede se rompia. Enquanto Pedro estava lançando a rede sobre os peixes, Jesus estava lançando a rede sobre Pedro. Os peixes estavam caindo na rede de Pedro, e Pedro estava caindo na rede de Cristo. As pessoas caíram na rede de Cristo. A rede prendia os peixes, e o amor de Deus prendia o coração de Pedro. O que prendeu Jesus naquela cruz não foi os cravos, foi o amor que ele sentiu por mim e por você. Então a pergunta é: quem matou Jesus? Se ele disse em João 10,17: ninguém tira a minha vida, eu tenho poder de dar e tornar a tomá-la. Foi o Pai por amor a mim e a você. Não foi a inveja de Pilatos, não foi a traição de Judas, não foi a voz uníssona do povo, não foi a inveja do sacerdote, foi o Pai por amor. Ele materializa o amor. João 3,16 é o textuário da Bíblia. Os maiores sermões que Jesus pregou foi para pouca gente. Foi no quarto, à noite, escondido, que ele disse para Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira incomensurável, não dá para medir. Aleluia! A iniciativa foi dele. Romanos 5,20: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu no seu tempo por nós, sendo nós ainda pecadores. A iniciativa foi dele. Aleluia. 1 João 4,19: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus dava vitória para Síria através de Naamã. Naamã não conhecia Deus, mas Deus o conhecia. Deus me conhece. Aleluia, Jesus. Deus te chama pelo teu nome, não pelo teu estado. Aleluia. Glória. Ele chama Paulo pelo nome, ele chama Pedro pelo nome, ele chama você pelo nome nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A pesca foi maravilhosa. Pedro sabe que aquilo ali não é um dia de sorte. Pedro sabe que está diante de um milagre. E ele diz: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador e tu és um homem santo. E eu vejo Jesus falando para Pedro e falando para nós aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Está pensando que eu entrei no teu quarto? Foi para uma aventura? Foi para mudar a história da tua vida. É para mudar a direção da tua vida. Eu creio, tomo posse. Que assim seja, Deus. Não só da minha, mas dos meus irmãos que aqui estão. Pedro fica estarrecido em face do milagre, porque ele conhece de isca, ele conhece aquele mar, ele vive ali. Sim, Deus. Ele conhece o vento, ele conhece o mar, mas Deus conhece o peixe. Aleluia. Deus conhece o peixe aqui nessa noite. Aleluia. Ele sabe o que permeia, o que perpassa no nosso coração. Sim, Deus. É forte. Glória a Deus. E ele é poderoso. Efésios 3,20, ele é poderoso para fazer muito mais Sim, Deus. do que pensamos ou pedimos nessa noite. Sim, Deus. Muito mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória ao teu nome. Eita, glória. Aleluia, Jesus. Glória. Pedro Glória a Deus. é alguém que Louvado seja o teu nome. Glória, 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 glória. era pescador de peixe, e Jesus estava dizendo: agora tu não vai ser mais pescador de peixe, Aleluia. agora tu vai ser pescador de homens. Aleluia. Porque a palavra pesca significa capturar algo vivo. Sim, Deus. Ele está dizendo: você tira o peixe da água e logo o peixe Morre. agora você vai ser pescador de homens mortos, e eu vou dar vida para ele. João 10,10 ele disse: eu vos darei vida e vida em abundância, plenitude de vida. Aleluia. Ainda que tudo esteja desabando, você está em paz. Glória. O que chama a atenção em Atos 12 não é Pedro dormir na cadeia, não é Pedro ser liberto da cadeia.
é a cadeia não tirar a paz de Pedro. Aleluia. Romanos e Atos 12:5. Ai, Jesus. A Bíblia diz que Pedro está preso. E a igreja fazendo contínua oração por ele. A Bíblia diz que o anjo vai buscar Pedro. Mas a oração da igreja foi buscar o anjo. Aleluia. A tua oração vai buscar a tua resposta, a tua libertação, a tua salvação, os teus dons. Aleluia. Glória a Deus. Ele está dizendo: você tira um peixe da vida e leva para a morte. Agora você vai tirar os homens da morte e vai levar para a vida. É isso que Deus quer fazer com você, o novo Pedro. Meu Deus, aleluia. Olha quem é Pedro antes e olha quem é Pedro depois. Porque teu espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. É verdade. Ser cheio dele é outro. Você vai ver que antes de Deus usar Pedro, ele teve que trabalhar em Pedro. Antes de Deus me usar na palavra, ele teve que trabalhar em mim. Eu ia para a igreja drogado. Eu tinha vontade. Porque muitas vezes vai ser um processo. E muitas vezes vai ser na hora. O cego Bartimeu, ele diz: o que tu queres? Ele disse: eu quero ver. Jesus disse: veja. Agora o cego de João 9: o que tu queres? Eu quero ver. Ele cospe, faz lama, vai, volta. O que é isso? É o processo. Tem gente que é processo. Eu ia para a igreja louco. E não via a hora de acabar o culto para. Mas eu falava: Senhor, eu não tenho força, o Senhor tem. Eu não posso, o Senhor pode. Eu não sou, o Senhor é. Eu não tenho, o Senhor tem. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque é tempo para as coisas acontecerem. É no tempo dele. Aleluia. Isaías 55:8 diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Olha quem é Pedro antes. Para encerrar, olha quem é Pedro antes. Jesus chama os três: Pedro, Tiago e João. Ciclo íntimo. Getsemane, lugar da prensa. Getsemane significa lugar da prensa. Lá Jesus foi prensado. Lá foi o processo para cumprir o propósito. Ele disse: vigiai, porque eu vou orar. Jesus sai para orar. Em Hebreus capítulo 5, verso 8, a Bíblia diz que Jesus orou com lágrimas. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Segundo momento, Jesus começa a orar, um anjo o conforta. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Terceiro momento, ele começa a transpirar sangue. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Aquele que disse que não ia negar, que ia com Jesus até o fim, ele não tem força para manter os olhos abertos. Em vez de orar, ele dorme. Quando Judas chega capitaneando os soldados para prender Jesus, a Bíblia diz que Pedro saca da espada e quer cortar a orelha de Malco. E corta a orelha de Malco. Por quê? Porque não ora. Quem não ora quer resolver no braço. Quem não ora quer resolver do seu jeito. Meu Deus. Então Pedro, ao invés de orar, ele dorme. Ao invés de ouvir, ele fala. Ao invés de confiar, ele luta. E na hora de se entregar, ele nega. Confiar, ele nega. Por quê? Porque ele só tem um espírito, ele não é cheio. Mas Deus vai te encher com o espírito dele aqui nessa noite. Eu vim lá de Guarulhos, eu sou profeta aqui nessa noite. Eu vim lá de Guarulhos. Vai dizer que o Espírito Santo de Deus vai encher a tua vida, a tua mente, o teu coração. Assim seja, Deus. Porque primeiro ele molda o vaso, depois ele derrama o azeite. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, desse jeito. Aleluia. Em Lucas 5, Jesus o chama. Em Lucas 21, Jesus o restaura. Ele se entristece. Ele volta a fazer o que não era mais para fazer. Mas Jesus não o chama pelo seu estado de cair. Pedro, tu me ama? Glória. Pedro, tu me ama? Pedro, tu me ama? Sabe o que ele disse? Tu sabes, Senhor. Por quê? Porque ele disse: ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Autoconfiança. Eu sou o cara. É um perigo. E Jesus pergunta:
me ama, aí ele não diz, eu amo mais que todo mundo. Ele está vacinado, ele aprendeu. Ele diz, tu sabes, tu conheces o futuro. Tu sabes, é verdade. Aí você vai ver em João 20:19 que eles estão trancados com medo de ser preso. Mas em Atos 3, 4 e 12, ele é preso por falta de medo. Porque teu espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Aleluia. Ser cheio dele é outra. Aleluia. Primeiro sermão, depois de Atos 2 que ele é cheio, primeiro sermão, Atos 2:41, 3.000 almas. Em Atos 4:4, 5.000 almas. Em Atos 4:32, a multidão dos que criam. Perderam as contas. Um homem que ninguém dava nada. Olha aí. Um homem que não valia nada. Que ninguém escolheria na ótica humana. Mas em Filipenses 1:6 diz que aquele que começou em você, ele é fiel para aperfeiçoar, para afiar das ferramentas. Aleluia. Glória a Deus, Em aleluia. Atos 5:13, a Bíblia diz que todo mundo os tinha em autoestima, mas ninguém ousava se juntar, andar com eles, porque o grau de santidade era alto, não tinha brincadeira. Era palavra, jejum e oração. A ponto de Atos 5:15, a Bíblia dizer que a sombra desse homem cura. Só a sombra. Quando ele passava, eles colocavam só menos a sombra dele. Será que ele estava cheio? O homem estava cheio até na sombra. A sombra dele curava. Aleluia. Quando chega em Atos capítulo 9, Pedro vai curar um homem 8 anos paralítico. Só que ele vai dizer, Enéas, Jesus Cristo te cura. Porque quem é cheio não tem necessidade de aparecer. Verdade. Ele aponta para Cristo. Aleluia! Como o pastor Anderson disse aqui, eu não prego como esse pastor, mas trabalha nos bastidores, trabalha cheio. O céu vai se movendo. É por isso que em Coríntios 5:1 ele diz, o homem vos considere como ministro. Essa palavra ministro é um peretra, é remador das galés. Quer dizer, o barco está andando, mas ninguém está vendo quem está remando. Aleluia! A obra está andando, mas ninguém está vendo o que está fazendo nos bastidores. Dessa maneira. Aí em Atos 9 ele cura um homem chamado Enéas. Em Atos 9 ele ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Em Atos 10 ele prega na casa de Cornélio. Então aqui tem uma cura, uma ressurreição e uma salvação. E a gente pode perguntar, qual é o maior? A cura? A salvação ou a ressurreição? A cura não, porque pode ficar doente de novo. A ressurreição não, porque vai morrer de novo. O maior milagre dos três é quando uma alma reconhece o seu estado de perdido e alcança a sua salvação. Aleluia! Aleluia. Porque nós vamos ver aqui que tem uma cura, que é o corpo, tem uma ressurreição onde se vence a morte, mas aqui é uma salvação de alma, aonde não tem festa no céu quando uma pessoa é curada, quando o morto ressuscita. A Bíblia diz em Lucas 10:8 que só tem festa, em Lucas 15:8 que só tem festa no céu quando uma alma se rende aos pés do Senhor. Aleluia. Então é o processo natural da salvação. Quando você começa a dar lugar, o Espírito Santo começa a poldar. Quando você é totalmente dominado pelo Espírito Santo, ele começa a dirigir o que você ouve, o que você fala, o que você vê, o que você faz, o que você come, o que você veste. Então nós precisamos ser totalmente dominados por ele. E eu só conheço a Deus através da sua palavra. Glória a Deus. Por isso ele disse para Josué 1:8: medita nela de dia e de noite, para que te vá bem. Tudo quanto você pôr a mão para fazer vai prosperar. Onde você pôr o pé, o lugar vai ser teu por ele. Que nós possamos ser cheios da palavra, Aleluia. cheios do Espírito, Glória a Deus. para que Deus venha nos dar sabedoria, uma palavra de ânimo, de conforto. Amém. É só agradecer a oportunidade.
Paz do Senhor Jesus, amém? Coloque-se de pé, né? Bom, todo mundo cansado, mas Meu Deus, é forte. a todo aquele que ouve a palavra do reino, não entende, vem o maligno e rouba o que lhe foi semeado no coração, e o que foi semeado apenas no caminho. Escute, uma palavra dessa, a igreja veio de Guarulhos, traz um homem abençoado desse, traz uma palavra dessa. Não deixe mais o inimigo roubar as palavras. Não deixa mais ele tirar de dentro de você. É isso que ele quer, que você não entenda. Porque o que eu não entendo, eu não desfruto. E se eu não entender da palavra de Deus, eu não vou viver o que ele tem para mim. Dessa forma. Então você tem que entender, guardar na tábua do seu coração, colocar em prática e viver. Isso aqui é fácil para você. Mais uns dias você já está liberto. Escute, você já está liberto. Mais uns dias você vai embora. Vai ver sua vida, sua casa, sua família. E eu dou glória a Deus por isso. Mas não deixe mais o inimigo roubar isso de você. Porque o que liberta o homem é a Verdade. e o diabo não quer deixar a palavra entrar. Quer roubar. E a palavra está sendo semeada. Aleluia, A glória palavra a vem Deus. de manhã, de tarde, na adoração, meio-dia, à noite. Vem pastor, vem missionário, vem isso e aquilo. E você está ainda aí vacilando, dormindo, não acordou ainda. Ainda quer tomar um negocinho, ainda quer fumar um cigarrinho, ainda quer cheirar um rapézinho. Meu Deus. Se você não agarrar isso, irmão, você vai ficar patinando, você vai ficar na esteira. Você vai ficar na esteira e não vai chegar em lugar nenhum. Que Deus possa abençoar cada um nessa noite que aqui está. Deus abençoe os irmãos, pastor Anderson, missionário, todos os irmãos que vieram. Deus possa abençoar, dar força e saúde. Aleluia. E que nós, começando por mim, não venhamos a parar ou a desistir. Sabemos que a caminhada não é fácil. Eu bem sei disso. Só aqui, setembro é 10 anos. O pastor conhece minha luta, missionária, os outros irmãos. Nossa luta, né? Porque não é só a minha luta, é nossa luta. Eu quero louvar aos céus por cada um que aqui está, pela força que vocês estão fazendo, por ficar aqui. Ninguém que está aqui é hipócrita ou idiota de não saber que aqui não é um lugar fácil. Que aqui não é um lugar fácil, nem para mim, nem para todos que estão aqui, nem para vocês que estão aqui. Todos os dias amanhece aqui, dorme aqui, acorda aqui, come aqui. Eu sei que não é fácil, mas é só mais um pouquinho. Aleluia. Só mais um pouquinho, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho, que uma hora, no tempo certo, Deus vai enviar vocês e a obra vai ser feita. O seu testemunho vai salvar, o seu testemunho vai libertar, o seu louvor, a sua imagem, o seu caráter vai mudar muitas pessoas. Eles vão olhar para você e vai dizer: nossa, mas era aquele, desculpa o termo, aquele nóia que estava andando, aquele cachaceiro. E quando vê você cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, vai falar assim: eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso andar com o Espírito Santo assim como Ele fez na sua vida, porque nós somos a cara da vida, nós somos o testemunho vivo do pastor. Então é isso que nós queremos que aconteça com homens aqui, com pessoas aqui. Ninguém veio aqui a passeio, nem nós e nem vocês. Aqui eu estava falando esses dias, por Claudemir, aqui é lugar de decisão. Aqui é lugar de decidir. Só que eu não posso decidir por você, os pastores não podem. Só você pode decidir por você e mudar isso aí. Eu sei que tem gente que já está encaminhada, eu sei. Mas eu falo para os que não estão, eles estão indecisos. Quem está em cima do muro, Olha aí. já está titubeando. Quer saber de uma coisa? Quem está em cima do muro já é do inimigo. Não se posiciona para Deus poder fazer algo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não